está começando. O senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, cobrou ontem que a Polícia Federal esclareça, segundo ele, nas próximas semanas, quem foi ou quais foram os responsáveis, os mandantes do atentado sofrido por ele no dia 6 de setembro do ano passado em Juiz de Fora, durante a sua campanha eleitoral. O presidente disse que espera que a Polícia Federal, polícia que orgulha a todos, tenha uma solução para o caso nas próximas semanas. Ele, pelo menos, está aguardando. O presidente afirmou que esse crime, essa tentativa de homicídio, esse ato terrorista praticado por um ex-integrante do PSOL, não pode e nem deve ficar impune. A nossa entrevista de hoje é com o pastor Lázaro Leison Guimarães Oliveira, da Igreja da Graça, Igreja Batista da Graça, aqui em Campina Grande. Ele é um dos coordenadores da Consciência Cristã, que começa no dia 28 desse mês e vai até o período carnavalesco. O pastor cuida de um dos importantes segmentos do evento, que é o das mídias digitais. Nós o convidamos para falar sobre esse trabalho, sobre a grandeza do evento Consciência Cristã, que chega à edição de número 21, e também sobre o seu trabalho de evangelização. Pastor, boa tarde, seja bem-vindo ao programa. Boa tarde, agradeço a oportunidade, Paulo Roberto, de estar aqui com vocês. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Qual é a importância das mídias digitais para um evento como a Consciência Cristã? Bem, a nossa visão é a seguinte: Cristo, ele sempre que ele precisava levar a sua mensagem, ele ia até onde as pessoas estavam. E hoje, as pessoas estão onde? Estão na internet, estão nas mídias. Boa parte da vida das pessoas se processa hoje nas redes sociais, se processa hoje na internet. Então, por que não levar Cristo até onde o povo está? Então, por isso que é a importância de você trabalhar mídias nessa era da informação para levar a mensagem do Evangelho cada vez mais longe. É a igreja se modernizando, se atualizando. Exatamente, corretamente. Os senhores sentem a repercussão do trabalho e retorno através das redes sociais? Sim, sim. As redes sociais têm nos possibilitado chegar mais longe e em vários locais do país. E nós percebemos que as pessoas elas despertam nas redes sociais o desejo de estarem aqui. Organizam caravanas, vem gente do Rio Grande do Sul, vem gente do Pará. Então, nós percebemos que de várias regiões, das mais distantes, as pessoas passam a conhecer o evento e demonstram esse desejo e até se organizam para estar aqui nesse período do Carnaval. Uma maneira, digamos, mais fácil de propagar as ideias, as coisas. Agora, pastor, essas possibilidades se ampliam a cada semana, porque hoje a gente tem uma ferramenta, daqui a pouco surge outra, e a igreja também vai se atualizando em cima disso? Exato. Nós tínhamos o Orkut, né, naquela época. Sim. O Orkut, ele morreu, né? Hoje a gente tem o Facebook, mas já existem especialistas dizendo que o Facebook tem caído, e agora o Instagram, que é a ferramenta que tem sido utilizada tanto para as mídias na área de comércio, quanto também na área de transmissão das informações. Foi o que os senhores pensaram para esse ano, nesse setor, nessa área? Em relação, por exemplo, ao ano passado, que não teve e teremos agora? As mídias sociais nós teremos da mesma maneira. Sim. A diferença agora vai ser um programa onde nós vamos fazer a cobertura, cujo eu serei apresentador. E nesse programa nós vamos fazer entrevistas com nomes da teologia, nós vamos fazer interação com o público, na expectativa de trazer o público com uma interação maior com as redes sociais e trazer o público que está distante, que não pôde vir, para dentro do evento. Uma pessoa está doente, tem dificuldade de locomoção, exato. Às vezes o fator econômico. O fator econômico também. Então nós teremos 10 programas de 3 horas. Nesses programas nós teremos quase 40 preletores que serão entrevistados. Então tem muito conteúdo para edificar o povo de Deus e para realmente tirar as dúvidas para aqueles que desejam enviar perguntas e coisas assim. E isso durante todos os dias do evento? Durante todos os dias do evento. Manhãs e noites. Isso, à tarde, como tem os eventos paralelos que ocorrem, nós não teremos transmissão ao vivo desses eventos. E o QG disso aí, o estúdio, será no próprio Parque do Povo? No próprio Parque do Povo, nós teremos um local, um stand, onde vai ser montado todo o estúdio, e lá vai acontecer todas essas entrevistas. Tem como se aferir depois ou no momento essa audiência? Não tem como. Porque como é algo novo, então nós não sabemos ainda exatamente como é que vai repercutir. A repercussão vem depois, né? Exatamente. Vem depois. Pois bem, nós estamos batendo papo hoje aqui com o pastor Lázaro Leison, que é da Igreja Batista da Graça, aqui de Campina Grande. Ele é um dos coordenadores do evento Consciência Cristã e veio falar, entre outras coisas, sobre mídias digitais, questão na qual ele é especialista. Nós voltamos já
para falar um pouco mais sobre o trabalho, sobre a organização da consciência cristã e também sobre o seu trabalho de evangelização para o Estado de Sol. A Prefeitura do Rio de Janeiro divulgou na noite de ontem, preste atenção, um comunicado contestando declarações do diretor do Flamengo, senhor Reinaldo Belotti, sobre aquele incêndio no alojamento que matou 10 jogadores da base, garotos com idades entre 14 e 16 anos, e que feriu outras 3 pessoas. O órgão, a Prefeitura, disse que não é verdadeira a informação de que a instalação foi certificada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para ser utilizada como dormitório. A gente entende que o jogo de empurra já começou. Aqui no Brasil, infelizmente, é assim. Como aconteceu na Boate Kiss, lembram? 200 e tantas mortes, não tem ninguém preso, ninguém pagou um Pai Nosso de penitência, como dizia minha avó. Com Mariana, 19 mortos. Com Camará, aqui pertinho da gente. Com Brumadinho. Logo ninguém fala mais. Aliás, sobre Mariana, só quem vinha falando era a imprensa. Aqui ali lembrava, faz um ano, faz 2 anos, houve uma audiência, o Ministério Público tomou uma decisão, um juiz contestou, e fica nesse jogo de empurra. Ali pode escrever o que eu estou dizendo hoje aqui. Foram-se as vidas, talvez ninguém receba nada de indenização, os familiares, Prefeitura empurra o Flamengo empurra a Prefeitura, daqui a pouco vão culpar o ex-presidente da CBF, João Avelange, que já morreu, não pode mais se defender. Coisa no Brasil. Infelizmente, né, pastor? É verdade. Triste. A gente espera que essa coisa mude, mas os anos vão passando. É porque primeiro precisa mudar no indivíduo, né? O brasileiro ele precisa mudar suas prioridades, né? Precisa mudar seus valores para poder a sociedade refletir na sociedade aquilo que o indivíduo tem como... Eu vejo muito a utilização daqueles containers em canteiros de obras de empresas. Eles fazem de um container de escritório. E o pessoal passa o dia ali trabalhando, à noite vai embora. Agora, como dormitório, sinceramente eu não tinha visto ainda, mas fizeram lá uma gambiarra, uma adaptação qualquer. Pastor, vamos à consciência cristã. O evento está completamente formatado e a estrutura já quase pronta também. Exatamente, as montagens estão acontecendo, né? Já está quase finalizando todas as montagens, graças a Deus dentro do cronograma, sem nenhum acidente, graças a Deus. E estamos aí trabalhando, né, para o evento e na preparação dos voluntários, porque são mais de 600 voluntários que participam do evento. Então, muitas mãos, né? Exatamente. Então, as equipes de coordenadores já estão fazendo suas reuniões com as respectivas equipes de voluntários e tudo já está, graças a Deus, sendo encaminhado. Bacana é que quando a gente conversa com o pastor Euler, percebe e constata cada ano que cada equipe faz sua parte, sua tarefa e dá tudo certo no final. Exatamente. Cada equipe ela faz, os coordenadores trabalham bem. Né? As demandas que chegam para o pastor Euler realmente são demandas, se forem mais complexas, mas os coordenadores eles conseguem resolver muita coisa, até mesmo porque são 20 anos de evento e muitos desses coordenadores estão nesse evento desde o princípio também. Isso é como no quartel, a missão é paga e o sujeito vai cumprir sua missão. Exato. E depois o chefe cobra de cada um daqueles digamos, comandantes de frações da tropa. E o nosso chefe, nós temos o chefe supremo, né? Não é quem fica lá de cima. Exatamente, então a gente tem que fazer o melhor para ele. É verdade. E mais uma vez, preletores famosos e consagrados no Brasil e no exterior. Exatamente. Teremos o preletor internacional John Piper, né, que é um pastor americano. É um pastor tido hoje como um dos maiores nomes da teologia atual. Ele é um homem que já escreveu muitos livros, né, um homem que já contribuiu muito com a igreja evangélica americana e com a igreja evangélica no mundo, né, porque as mensagens dele, por conta das mídias sociais, a mensagem dele tem se propagado, chegado até o mais interior do Brasil, até o mais extremo do outro lado do planeta. Tem chegado as mensagens desse homem. O pastor Lázaro está há quantos anos já no Consciência Cristã? Eu estou na Consciência Cristã, já estou entrando no terceiro ano. Exato. O que mais lhe impressionou nesses 2 anos passados? Olha, é a organização, a estrutura, né, do evento, o tamanho do evento e de que maneira ele consegue se processar, porque a minha formação na área de engenharia, sou especialista em gestão de projetos. Então, dentro da área de gestão de projetos, a gente trabalha sobre muitas ferramentas de como organizar grandes eventos. E de maneira bem interessante, de maneira bem simples, o evento ele se processa através desses procedimentos. Né? Até o pastor Euler mesmo diz assim, eu não tenho uma formação, mas eu vou fazendo. E é impressionante, né, a forma como ele tem conduzido. E com o meu olhar de especialista, eu bato o olho e percebo que muitas ferramentas de gerenciamento de projetos são usadas por ele, mesmo que ele nem saiba que está usando. Então é algo impressionante realmente no evento. Lázaro, você teve uma passagem também pelo Senai.
Sistema Senai, como é que foi? O Senai passei 7 anos, né? Entrei lá como aluno. Eu fui aluno do Senai também. Olha aí, achei por lá. Entrei como aluno aos 14 anos, né? Me tornei, fiz o curso técnico em mecânica, depois entrei na Olimpíada do Conhecimento, né? Aí fui ao 2º lugar nacional na área de automação polimecânica. Depois, quando retornei, aí o Senai me fez o convite para me tornar professor. Foi aí que eu fiz o curso técnico em eletroeletrônica. Lá mesmo? Lá mesmo. E aí, com as duas formações, fiquei professor. Exatamente. Foi uma pessoa essencial também na minha vida. Aliás, está em Angola, está lá na África. Exatamente, está com o filho dele lá, é verdade. Tem uma missão lá e o filho dele também é gerente do multinacional. Já esteve aqui no programa. E voltando à consciência cristã, a expectativa desse ano é de se receber muita gente e de tudo que é canto do Brasil. Exato. Apesar de nós sempre termos em mente que o evento ele é a exaltação de Cristo, mas sempre quando você traz um nome como de um grande teólogo, é fato que as pessoas elas querem ouvir, né, os ensinamentos, eles querem refletir, elas entendem que vai ser trazido bom material. E aí nós entendemos que nós teremos um grande pico esse ano, em virtude, né, desse homem, do John Piper, que está vindo aí, né, e de muitos outros preletores que sempre, todo ano, vêm. Então, à medida que o evento ele vai se consolidando e vai se divulgando, mais pessoas vão vindo, inclusive de fora, caravanas, vindo de lugares bastante longínquos no Brasil. E os temas vão se atualizando, se renovando também. Exatamente. Os temas, a perspectiva cristocêntrica do evento, né, que é a ideia do bibliocentrismo, né, é que a Bíblia responda todas as questões que o ser humano, as perguntas que o homem tem. Por isso nós temos... suas dúvidas. Exatamente. Por isso nós temos 20 eventos paralelos. Esses 20 eventos, eles tratam diversos temas: sexualidade, família, drogas. Esse ano nós trataremos um deles que será a depressão, né, que é tido hoje como o mal do século, né? Então teremos um palestrante falando sobre o que a Bíblia fala sobre a depressão e como a Bíblia pode ajudar as pessoas que passam por esse muita gente tirando sua própria vida, né? Exatamente. Em depressão. Exatamente. E não está próximo de Deus, dessas coisas. É necessário você ter uma âncora, né, para você se fortalecer no momento das angústias, no momento das tribulações, das tempestades da vida. E Cristo, ele é essa âncora que a gente firmando, a gente buscando esperança nele, a gente consegue passar por muitas circunstâncias. O sujeito que tem Deus no coração, ele evita muita coisa que quem não tem deixa de evitar, né? Isso. Apesar de que a depressão ela tem as suas causas biológicas, as suas causas clínicas, né, porque é muito comum as pessoas vincularem a ideia da depressão com a ideia de falta de Deus. Mas, na realidade, não é só isso. Às vezes você tem problemas psicológicos. Exatamente, problemas emocionais, problemas biológicos. Perdas que você não supera. E mesmo que você esteja passando por uma enfermidade física, a palavra de Deus ela também é consolo e conforto para quem está passando por essas circunstâncias físicas. É fato que numa depressão a pessoa precisa de um tratamento médico, fazer exames, mas ela também precisa emocionalmente de um apoio e espiritualmente também desse apoio que a palavra pode dar. E os senhores sentem assim a grandeza do evento e como será mais ou menos a frequência pelos contatos? Hoje o pessoal pela internet se comunica, se inscreve. Tem exato também. A inscrição ela é feita online, né? É feita gratuita.org. Isso. Ela é lá, as pessoas às vezes se perguntam, mas por que vocês fazem inscrição pela internet se o evento é gratuito? Mas é a partir das inscrições que nós temos uma estimativa do tamanho do público. Você se baliza para organizar a estrutura. Então a inscrição, às vezes a gente está até meio rígido nisso. Exatamente, rígido nisso porque as pessoas precisam entender que é importante para nós termos esse número, esse grau, né, a quantidade. Já estamos chegando quase a 10 mil inscrições. Então, o tabernáculo, ele chega a suportar entre 9 mil e 10 mil pessoas naquele local. Então, a gente já começa a ter uma ideia de que se todo esse público que foi inscrito estiver lá, então a gente já tem que começar, né, a se planejar. E aí, segurança, estacionamento, praça de alimentação, feira de livro, tudo outra vez. Tudo, exatamente. Tudo novamente. As pessoas terão o estacionamento, terá a zona azul, toda, né, a segurança. A própria polícia também ela vai estar fazendo segurança do evento também. Né? Exatamente. A prefeitura ela sempre apoia. Né? Exatamente. A prefeitura tem sido um apoio muito forte também. Ela tem ajudado muito o prefeito Romero. E a polícia ela está lá, como é um evento mais tranquilo, né? As pessoas, elas muitas famílias, né? E até o que as pessoas estão procurando lá, né? Mais paz, mais reflexão. Então é um evento mais tranquilo. Mas mesmo assim, a polícia está lá nos dando esse apoio. É verdade. Porque pode aparecer
falso profeta ou alguém querendo perturbar o ambiente. E aí, Reginaldo Bastos, que é nosso segurança aqui do estúdio, já disse que vai para lá, até porque ele é evangélico também. E hoje cedo, quando eu comuniquei que ia entrevistar o pastor Lázaro, aí ele disse, decore aí em casa, me pediu para decorar o Salmo 119, chegar aqui e recitar. Eu fui olhar, tem umas 4 páginas, não há ser humano no mundo que consiga decorar, isso é maldade do Reginaldo. A gente volta já já para falar sobre o trabalho de evangelização do pastor Lázaro, não mude de canal. Foi protocolado pelo PPS, partido político, para criminalizar a homofobia, que é, meus amigos, caracterizada pelo preconceito contra o público LGBT, composto por lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. O processo tramita na Corte desde 2013 e será relatado pelo ministro Celso de Mello. Na sessão, os ministros devem definir se o Supremo pode ou não criar regras temporárias para punir agressores do público LGBT devido à demora da aprovação da matéria no Congresso Nacional. O povo reclama muito de judicialização de tudo no Brasil, inclusive eu, mas a verdade é que o Congresso se omitiu em muitas questões. Quando o Congresso não faz o seu papel, alguém provoca o Judiciário e o Judiciário acaba tendo de tomar uma posição, muitas vezes contra aquela que a sociedade quer. Mas para que judicializaram? Para que o Congresso que representa o povo e os estados não resolveu? Um caso a se pensar. Pastor Lázaro Leison, por que ser evangélico? Por que pregar o evangelho? Se é engenheiro, se é homem de projetos, homem que estudou para outras coisas. Como é que foi isso na sua vida? Bem, eu me converti aos 17 para 18 anos e foi... Ninguém em casa é evangélico? Não. Foi a namorada que levou para a igreja? Não, também não. Na realidade, eu passava por algumas circunstâncias pessoais e comecei a ler as escrituras e comecei a encontrar muitas respostas para aqueles dilemas, para aquele vazio que existia. E aí foi onde eu tomei a decisão por Cristo e disse, não, eu quero seguir esse livro aqui, quero realmente obedecer. Conheci alguns colegas na universidade, já estavam na universidade, que eram evangélicos e comecei a entender que eu precisava de uma igreja evangélica. Começou a frequentar inicialmente que igreja? Eu comecei a frequentar essa igreja mesmo, a Igreja Batista da Graça. Eu conheci ela. Não, ela fica lá, ela ficava na Prata, ela hoje está nas Malvinas. A igreja que eu sou pastor. Sim. Né? Comecei a frequentar essa igreja e me afeiçoei pelas pessoas e aí me tornei membro, e foi nesse momento que começou a surgir o desejo por missões, e aí eu comecei a viajar para o interior, viajava muito para Taperoá, fazendo missões, levando a palavra. Ainda sem estudar teologia? Ainda sem estudar teologia, né? Busquei algumas vezes até mesmo terminar meu curso, parar meu curso de engenharia para me entregar mesmo a missões. Mas certa vez um missionário... Se sentiu bem, né, nesse ambiente? Exatamente. Mas certa vez um missionário disse a mim que era interessante terminar meu curso de engenharia, porque se Deus me enviasse para um outro país, lá como engenheiro, porque o missionário em alguns países ele não consegue entrar sendo só missionário, mas como engenheiro eu poderia levar a mensagem do evangelho a outras pessoas, amigos de trabalho, em qualquer local que eu tivesse. Aí foi que eu terminei meu curso. Ao terminar o curso, entrei no multinacional e foi nesse momento em que surgiram a necessidade da igreja, que hoje eu pastoreio, e o mover também de Deus, e Deus foi me incomodando, e eu comecei a perceber que eu tinha uma vocação, que eu tinha que me entregar a essa vocação. Hoje a gente vive na época em que as pessoas buscam muito o financeiro, né? E aí elas vivem uma vida... Por que as pessoas têm muito a ideia do sextou? Já viu essa ideia? Sextou, hoje é sexta. Porque elas vivem o seu trabalho muitas vezes obrigadas, ou muitas vezes porque elas vão na marra, porque elas escolheram o lado financeiro e esqueceram realmente de que o trabalho é uma vocação. Porque bom, imagino eu, e comigo é assim, é você fazer aquilo que gosta. Exatamente. Aquilo onde você se sinta bem. Exatamente. Tem coisa melhor do que você sair de casa para o trabalho feliz. Eu vou cumprir aquela minha missão que eu gosto dela. Ao contrário de quem vai sem gostar daquilo que faz. Isso é uma coisa horrorosa. Então, assim, eu sempre tive prazer pela tecnologia, eu estudei muito, busquei essa área, mas aí chegou um momento em que Deus começou a me incomodar para entrar na área da teologia. Tem convicção disso? Convicção, exatamente. Foi algo que Deus moveu meu coração. E a família, isso o quê?
O família, Lázaro... A família perguntou, é isso que você quer mesmo? Aí eu disse, é isso que eu quero. Você tem certeza disso? Porque na verdade é um salto de fé, né? Eu era gerente nessa multinacional e eu tomei a decisão de sair, né? Eu tinha abdicado do salário. Eu recebi em torno de 10 mil reais na época, e aí eu abdiquei do salário porque eu digo, não, eu tenho que fazer algo que eu gosto, aquilo que eu sinto que eu vou sentir prazer mesmo em estar fazendo. Já era casado, não? Casado, pai de 3 filhos, 2 filhos na época, né? Aí a terceira nasceu recente. A esposa evangélica também? Também. Igreja? Exatamente. Sem ela também isso não teria acontecido, né? Porque ela também recebeu de Deus também essa paz, né? Nessa decisão. Participa. Exatamente. Uma coisa legal. E há quanto tempo já é pastor? Há 3 anos. São 3 anos de caminhada no ministério. E como é viver pregando a palavra de Deus nessa realidade, Lázaro, que a gente inclusive falava aqui no intervalo, tanta violência, agressividade, falta de valor à vida humana, como é que é isso? Olha, a Bíblia ela nos ensina que a batalha espiritual, apesar de alguns acharem que a batalha espiritual ocorre no mundo dos espíritos, né? Que é uma percepção errada, na realidade a batalha espiritual ela é ideológica. Né? Nós somos frutos de ideias, né? Nós agimos conforme as nossas motivações e nossas ideias. Então, o que tem acontecido no mundo, na realidade, é uma perda de valores, uma relativização dos valores. E essa relativização dos valores tem levado a sociedade a uma confusão de alma, uma confusão de espírito, e isso tem conduzido o mundo a esse caos. Você pregar a palavra é exatamente você tentar apontar para as pessoas como um farol, né? Um farol no mar que está bravo. O norte, olha, gente, tem que ser isso aqui. Olha, a família é importante, valoriza o casamento, valoriza a vida deve ser valorizada. Hoje a gente vê, por exemplo, no Brasil, muitas leis, né? Você estava falando agora há pouco sobre o excesso de leis. Na realidade, as leis elas vêm para tentar dar esse norte, né? Para a sociedade. E o excesso de leis ela ocorre exatamente em virtude de uma consequência da impunidade. Isso. Como a impunidade existe, as pessoas acham que a lei resolve. Só que não é a lei que resolve. O que resolve é a aplicação da lei. Né? Da mesma forma, a palavra de Deus ela vem e apresenta os valores morais de Deus. E o homem, ele ou escuta ou ignora. Ou cumpre ou não cumpre. Exatamente. E aí, nesse mundo, você pregar a palavra é mesmo você realmente falar muitas vezes ao vento, muitas vezes sem ser ouvido, mas como João Batista, né, que diz a voz do que clama no deserto. É verdade. É aquele que continua... Eu aqui eu fico pregando no meio que no deserto. Foi João Batista. Se meia dúzia entender a mensagem, já valeu. Ótimo, exatamente. É esse o foco da palavra. É você falar, aqueles que ouvirem e compreenderem, aí você sabe, não, isso aí realmente Deus está agindo na vida dele. E tem mantido o rebanho na sua igreja? Sim, graças a Deus. Somos hoje 150 membros na nossa igreja, né, de famílias das mais diversas idades, né, dos mais diversos níveis sociais, e graças a Deus temos acompanhado de perto, né, tem lideranças também que me apoiam e tem sido uma bênção. Convivência com membros de outras igrejas evangélicas ou não? Existe sim. Na realidade, se respeitando. Exato. Na realidade, a palavra de Deus ela tem 2 tipos de doutrinas. Existem as doutrinas principais, as básicas, que são aquelas que realmente, vamos dizer, conduzem o homem à salvação. Essas são as mais importantes, as que a reforma, o movimento da reforma brigou por elas, né, por essas doutrinas. E existem as doutrinas secundárias, que é o que divide as igrejas pentecostais, né, tradicionais, reformadas. E aí, naquilo que é básico, nós temos unidade perfeitamente. Naquilo que não é básico, nós temos respeito. Respeitamos a visão do outro, a opinião do outro, debatemos, né, com inteligência, mas que existe o convívio tranquilamente, sem... Antes de ser evangélico, era católico? Sim. É católico. Batizado, fiz crisma, minha família toda católica, minha avó era rezadeira, né, no interior, né, então eu toda... Crismado bem baixinho aqui, eu fui crismado por Frei Damião. Olha aí, tá vendo de crisma. Faltou conhecer Padre Cício, que já tinha morrido. Mas brincadeira à parte, então a sua profissão acadêmica de engenheiro parou de exercer. Hoje está... Não, hoje eu faço consultoria, mas a minha prioridade mesmo é a vocação, certo? Agora, de um tempo ou outro, um intervalo aqui, um intervalo ali do meu horário, aí eu me permito, né, fazer consultorias, assessorias, inclusive a Vinac, eu faço um trabalho no ano de assessoria estratégica para eles, né, de assessoria na área de gerenciamento, e dou aula em faculdades. Então assim, sempre tenho estado em contato com a engenharia também, não sendo a prioridade, mas sempre tenho, porque são 12 anos de vida profissional, né? Claro. E isso me trouxe uma bagagem e eu tento ajudar empresas com essa bagagem que eu tenho hoje. Pastor Lázaro, para a gente concluir, o Brasil tem salvação?
Tem sim, tem sim. Tem salvação se o homem olhar para Cristo, né? Porque se você olhar, Cristo, ele dividiu a história no meio. Foi o único líder no mundo das religiões, né? Vamos dizer assim. O antes e o depois. Antes de Cristo, depois de Cristo. Ele dividiu a história. Até hoje tentam provar que não é verdade. Até hoje tentam calar a voz dele, né? E muitas tentativas na história de calar essa voz sempre foram frustradas. Mas essa voz continua clamando no deserto. E o Brasil precisa entender que nós hoje vivemos o fruto da impunidade, o fruto da corrupção e o fruto da desvalorização do núcleo familiar, do respeito aos Esse pais. parece ser um grande problema do Brasil. Exatamente. Então a gente às vezes cria leis, as políticas públicas tentam resolver os problemas, mas eu imagino que eles estão pondo um remendo novo em roupa velha. Nós temos que voltar e dizer assim, onde nós erramos? Onde foi que nós iniciamos o desvio? Vê iniciativas para mudar isso? Percebe? Eu percebo iniciativas, porque assim, as iniciativas públicas, elas são importantes. A própria palavra de Deus diz que o governo é uma instituição de Deus e ele vem para exercer, sim, a justiça, exercer... E existem iniciativas, eu percebo que o Brasil está mudando. O Brasil está... As pessoas estão acordando, né? Nós estamos entendendo que nós vivíamos num regime que não era um regime ideológico, que alguns tentam negar a existência dele, mas nós vivíamos nesse regime, e esse regime tem trazido os seus frutos agora. E nós precisamos voltar, não é voltar ao passado e a época repressão, não. Mas questão de formação, exatamente, da família, de entender os valores, o respeito, os seus limites, exatamente. Saber que o direito do outro começa onde termina o seu. Exatamente. Pastor, muito obrigado, viu, por ter vindo ao programa. Deus abençoe você, né? Deus abençoe todos que estão nos assistindo e obrigado pela oportunidade aqui. Obrigado a você também. conscienciacristã.org.br, endereço eletrônico para você se comunicar com o pessoal da Vinac. A cada dia que passa, vai ficar.